Aleluia. Glórias ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, por este dia de hoje, domingo de Páscoa. Nós comemoramos a ressurreição do Senhor. Amém? Louvamos a Deus por isso, porque a morte não pôde detê-lo. Se Cristo morreu para, através de seu sangue, nos lavar e nos purificar de todos os nossos pecados, a ressurreição dele foi para nos justificar. A Bíblia diz: se morremos com Cristo, morremos com Cristo, morremos com Cristo. Amém? Também com ele ressuscitamos. Entenda isso, a morte dele foi para trazer também você da morte. Você morre com ele e ressuscita com ele. Isso é difícil de se entender, difícil de se compreender, irmãos. Os mistérios de Deus. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne tudo bem. Ele tem discernimento espiritual. Porque as coisas espirituais, elas se entendem espiritualmente. Então, o entendimento que leva você a entender as coisas espirituais não é seu entendimento. Não é o entendimento humano. Se você depender do entendimento humano, você vai entrar na igreja duvidando, mas vai sair pior ainda. Vai sair incrédulo. Se você não depender do Espírito Santo de entender as coisas de Deus, se você não buscar o entendimento do Espírito Santo, se você não entender as coisas pela fé, você vai começar a contestar a Bíblia e as coisas de Deus. Porque a Bíblia é um livro espiritual, gente. Eu sei que muita gente usa para consolar, deixa aberta em cima de uma plataformazinha de madeira dentro de casa, no Salmo 91. Tem lá um quadro dentro de casa com um versículo, com um capítulo todo. Isso não adianta nada. Quando você lê a Bíblia, você estuda a Bíblia na direção do Espírito Santo. Quando você estuda com humildade, não para questionar, não para debater, não para saber mais do que alguém, não para ensinar, ensina melhor quem pratica. Então a gente deve estudar a Bíblia, aprender e praticar e viver. E viver. Aí quando você começa a viver a Bíblia, você começa a entender as coisas. Porque você está buscando a Deus ali. E a Bíblia diz que o segredo de Deus é para aqueles que têm intimidade com Ele. Se você não ora, se você não lê Bíblia, você não tem intimidade com Deus. Diz que você pode até ter o nome de crente. Está entendendo? A gente pode até levar esse título de cristão, mas sem intimidade. Intimidade é aquele que se aproxima dele. Que se aproxima de Deus. A maneira de se aproximar de Deus é pela palavra, é por Jesus. É estudando a palavra, é oração, é se humilhando diante dele, é buscando a ele, é pedindo que o Espírito Santo venha iluminar seu entendimento. É a única maneira que você tem de se aproximar de Deus e saber dos segredos de Deus. Quem se aproxima de Deus assim, e quem não faz isso, meu irmão, sempre vai ficar margem espiritual da situação. Sempre será carnal, sempre será natural, todo raciocínio vai ser humano. Ainda que use até a palavra, vai ser humano, natural.
Então tem coisas que você não consegue entender. Vamos sentar em nome de Jesus. Ontem eu estava lendo algumas pessoas falando sobre a morte no Egito. A morte dos primogênitos. E muita gente, por não entender a soberania de Deus, por não aceitar a soberania dele, critica e bate, que Deus é esse que mata os primogênitos, que faz isso, que faz aquilo, né? Aí eu creio em Jesus Cristo de Nazaré, esse Jesus do amor, do perdão, esse Jesus amável, esse Jesus que é bom, Jesus que perdoa tudo. Meu irmão, está enganado. Jesus disse que no Apocalipse, lá no Apocalipse, ele vai dizer para um grupo que está à esquerda dele. Esse grupo não é 10 nem 20, são milhões de pessoas. Apartai-vos de mim, maldito, para o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. E sabe quem é esse? Esse é o Jesus bonzinho que vai fazer isso. Ele é justiça, gente. Ele dá a cada um segundo sua paga. A cada um. O Jesus que disse isso. Jesus disse: vós não vos arrependeis igualmente a ele, todos vós perecereis. Porque Deus deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Poderíamos dizer assim, porque Deus deu seu Filho unigênito ao mundo, e a todo aquele que não crê, vai perecer no inferno sem vida eterna. É a negativa da frase. Aquele que crê. Porque tem aqueles também que não creem. Então Jesus que é bonzinho, né? Foi Jesus que veio ao mundo, que ele não trouxe só salvação, ele trouxe libertação, cura, salvação, vida eterna, tudo de bom para aquele que cresce nele. Mas o não crer gera um juízo, uma condenação eterna. O Jesus bonzinho, que perdoa. O nosso Jesus, ele é justo. Amém? Então os privilégios são para todos que crê. Ele não aponta a quem. Não diz quem. É você, é você. Não, não, não. Qualquer um, irmão. Qualquer um. Mas para quem crê. Para quem acredita na palavra dele. Eu quero ler aqui em João capítulo 10. O versículo 10. Ele diz: o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Que Deus nos abençoe com essa palavra, através do teu santo e glorioso Espírito. Que Ele possa ministrar em cada vida, em cada pessoa aqui presente, bem como esses que estão nos assistindo através do nosso canal do YouTube. Que a bênção de Deus esteja sobre todos vocês nesse momento. Que o coração de cada um, pelo poder do Espírito Santo, esteja aberto a ouvir, a entender os mistérios contidos na palavra do Senhor. Que seu coração esteja aberto para ouvir aquilo que Deus quer falar com você e não o que você quer ouvir. Amém? Deus nos abençoe. Levita, pode sentar-se. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a frase forte desse texto. Eu vim para que vocês tenham vida. Vocês quem? O tema que nós colocamos hoje, um tema assim geral, ele fala de morte, que nos trouxe vida.
uma coisa um tanto contraditória. Como é que a morte pode trazer vida? Né? A morte gera morte. Morte gera morte. Morte gera tristeza. Morte gera angústia. Tudo de ruim. Mas aqui a morte que nos trouxe vida. Aqui eu venho falar de Jesus. Ele mesmo falou, eu vim. Eu estou aqui. E comigo eu trouxe vida. E eu trouxe vida abundante. Isso é o que Jesus, é um plano, é um projeto de Deus para cada um de nós. Vida abundante. Muita gente prega assim, não, mas, meu irmão, esse negócio de vida abundante, prega o pecado, a gente prega o pecado. Prega a salvação, a gente prega a salvação. Mas lembre-se, é Jesus quem fala. E Jesus é sério, irmão. Ele não mente. Aprenda uma coisa no seu coração. Jesus, ele não mente, Deus não mente. Ele disse que veio para lhe trazer vida e vida abundante. E se ele falou isso, isso é verdade. E em todos os termos. Mas eu quero falar aqui na dimensão da sua vida, da vida do ser humano. Como a morte pode trazer vida ao homem. Por quê? A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo, né, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né, o único Filho unigênito, né, único, sem nenhum igual. Unigênito quer dizer isso, não tem nada igual a Ele, nem parecido. Unigênito. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus veio a esse mundo, irmão, ele não veio por causa dele. Jesus em si, ele não tinha nenhuma necessidade de vir ao mundo com aparência e estrutura humana. Ele não tinha por que vir aqui. Ele não tinha. Mas isso era um projeto de Deus para o homem. O homem se perdeu lá no Éden. Ali o homem se perdeu de Deus. E Deus, ele tinha um projeto de trazer o homem para si de novo. Ali o homem se tornou pecador. Ali o pecado entrou no homem e matou o homem, como Paulo disse, o pecado entrou em mim e me matou. O pecado matou o homem. O pecado é um assassino. Ele mata as pessoas. Ele matou, não foi que ele matou como? Ele tirou o homem da presença de Deus. Ele separou o homem de Deus. E isso é morte. Para você entender por que a morte traz vida, você tem que entender isso. O homem está em completo estado de pecado. Eu falo nisso. Não tem um sequer puro. Não existe um homem no mundo, no universo, que não tenha pecado. Todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Todos, irmão. O pecado é um crime, irmão, mas é um ato, é um crime de rebelião contra a santidade de Deus. Entenda isso. Qualquer tipo de pecado é um crime contra Deus. Ainda que seja um pecado contra uma pessoa, ele também lhe afronta a Deus. E todo crime tem que ter punição. Não é assim que diz a lei humana? Todo crime tem que ter punição. Todo pecado tem que ter uma punição, porque ele é um crime contra Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Essa é a punição. Foi o que Deus disse a Adão: se você tocar naquele fruto, você vai morrer. E o pecado, ele tem uma questão, ele causa constrangimento na pessoa.
Quando Adão acabou de pecar, o que foi que ele fez? Ele se escondeu. Ele fez roupas de figo e se escondeu de Deus. Quando ele viu a voz de Deus, se escondeu. Por quê? Todo criminoso tem medo da justiça. Todo. Quem deve à justiça teme, tem medo. O pecado, ele causa no homem esse ambiente de condenação dentro dele interna. Porque é um crime contra Deus. E isso é tão forte que todo ser humano, na hora da morte, ele sente isso. Até aqueles que mais ignoram a Deus, os que mais ignoram a morte, que desprezam a morte quando estão vivos, ainda esses, na hora da morte, porque é automático, está lá dentro o pecado. Naquele momento, ele consegue enxergar o pecado dele. Ele sabe que vai atravessar essa ponte misteriosa com o pecado dele, vai ter que dar conta, é um crime. Ele vai ter que responder pelo crime dele chamado pecado. A Bíblia diz que o juízo de Deus sobre o pecado é sem misericórdia. Irmão, depois da morte segue-se o juízo, não tem misericórdia. Toda oportunidade que o homem tem para mim, Deus tem para mim, para você, é aqui na terra. Enquanto você está vivo, depois da morte acabou. Não tem mais isso. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Mas Deus, com o grande amor com que nos amou, a Bíblia diz, né? Sendo Ele rico em misericórdia, nós, na qualidade de mortos, na prática do pecado, no crime do pecado contra Ele, na rebelião contra Ele, com o amor com que Ele nos amou, Ele enviou Jesus para nos tirar dessa condição de pecador. A Bíblia fala que pela graça nós somos salvos por meio da fé, né? E isso não é um ato nosso, é um ato de Deus, é uma oferta de Deus para a sua e para a minha vida. Mas Deus, Ele ama o homem pecador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Como é que Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho? Deus, o amor dele era tão grande que a gente não consegue medir o tamanho desse amor. Como é que Deus ama-nos de tal maneira, só que nós, na condição de pecadores, de criminosos, de rebeldes, Ele nos ama a tal ponto de dar o Filho dele para morrer por nós. A Bíblia diz que Jesus, um dia, Deus vai julgar o mundo de um varão, Jesus Cristo, o homem. Porque não existe outro intercessor entre Deus e os homens. Não existe outro. A Bíblia é clara. Não existe outro intermediário. Não tem entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem. Está falando só de uma pessoa. E Deus vai julgar o mundo com justiça. Por que Deus vai julgar com justiça? Porque esse julgamento de Deus vai ser com justiça? Porque Deus vai dizer, eu dei o meu filho para morrer por você. E você desprezou. Você não atentou. Você não valorizou a morte do meu filho na cruz. E acontece hoje isso, meu irmão. Acontece muito. As pessoas desprezam o sacrifício do Senhor Jesus. E quando Jesus vem para esse mundo, Ele vem trazer uma coisa. Ele vem trazer algo da parte de Deus, gente. Ele vem trazer a vida eterna.
Por isso que ele diz, eu vim para que tenham vida. Ele vem trazer para você. Ele vem trazer para a minha vida eterna. Essa vida eterna tem um custo, ela tem um preço, não para você, não para mim. Nós não temos recursos para pagar essa vida eterna. Deus amou. Ainda que nós, todos nós, debaixo de condenação, a Bíblia diz que Deus nos amou. Entendeu? Deus não te amou agora não, gente. Deus te amou quando você não valia nada. Estava perdido. Deus me amou quando eu estava numa festa, bebendo lá, em farra, fazendo tudo que é errado. Deus me amou ali. Deus amou você quando fazia coisa errada. Não sei o que é que você fazia. Deus te amou ali. Não está falando que Deus amou você agora. Deus te amou lá no passado. Por mais que o homem fosse perverso, miserável, depravado, iníquo, Deus amou. Ainda que o homem estivesse incrédulo, Deus amou. Ainda que desprezasse Deus, Deus amou esse homem, esse mundo, de tal maneira que ele trouxe para o homem uma coisa chamada vida eterna. Vida eterna. Por que Deus fez isso? Porque nós estávamos em pecado e o pecado nos separava de Deus. E Deus não quer a gente separado dele. O interessante, irmão, é que Deus nunca quis separação. Deus nunca quis esse divórcio entre Deus e os homens. É por isso que ele providencia o meio de nós chegarmos a ter comunhão com ele de novo, através de Jesus Cristo. Quando Adão pecou, que Adão tentou se ocultar do pecado e se vestiu de folhas de figo. Folhas de figo representa a justiça humana, as pessoas querendo se auto-justificar, as pessoas querendo se justificar por obras, praticar um monte de obra, para entrar no céu. Não, aquilo significa isso. O ato de Deus, Deus matou um cordeiro e vestiu aquele cordeiro. A Bíblia diz que era o cordeiro que foi morto desde a fundação dos séculos. Aquilo já apontava para Jesus que ia morrer pela gente, que ia dar sua vida pelo homem. Fomos separados de Deus pelo nosso pecado, porque o pecado, ele separa o homem de Deus. Deus diz que os ouvidos deles não estão agravados para que nos possa ouvir, mas que o nosso pecado faz separação entre nós e ele. O pecado é quem separa o homem da comunhão. A única coisa que se separa de Deus, você que está me ouvindo, é o seu pecado. Porque aquele que gosta do pecado se torna inimigo de Deus. E você está debaixo de condenação. Uma certa vez o próprio Cristo falou, disse assim: vocês não querem vir a mim para ter vida? Olha o convite. Eu tenho uma vida comigo. Vocês não querem vir a mim para ter vida? Vocês não querem vir, não? É um convite de Cristo. Ele diz: olha, eu sou a vida, como diz lá em João. Nele estava a vida era a luz dos homens. Ele é a vida. Jesus diz: vocês não querem vir para mim para ter vida? Eu sou o autor da vida. Eu sou a vida. Jesus não é vida. Jesus é a vida. A única. A essência da vida está nele. O homem não pode criar a vida do nada. O homem sempre cria a vida de alguma coisa. Deu para entender? Ele usa algo para criar uma vida. Ele cria uma bactéria, ele pode criar de alguma coisa.
Sempre de algo ele cria outra vida. Mas a essência da vida, do nada ele cria a vida. Porque Jesus é a vida. Ele é a vida. E Jesus faz esse convite: vocês não querem vir a mim para ter vida? E esse é o plano de Deus para a raça humana, mas através de Cristo Jesus. Você, como cristão que professa a sua fé, você tem a vida de Cristo em você? Realmente você tem essa vida? Tem essa vida em si? É uma pergunta difícil de responder, que ninguém pode responder por você. Jesus disse que essa vida, disse assim, e essa é a vida eterna. Ó Pai, que conheçam a Ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Olhe, a vida eterna é que você conheça a Deus como único Deus. Quantos deuses você tem na sua vida? Ou quantos deuses você criou para você? Um Deus à sua moda, um Deus a seu jeito. Um Deus que aprova tudo que você pensa, todos os seus questionamentos, todas as suas posições. São deuses criados. Vendo uma música de um cantor, ele canta, né? Que ele criou um Deus particular. Que não cresce como ele cresce, estava fora do seu convívio. Se afastava da pessoa. Ele fez, veja que Deus eu criei. E assim as pessoas criam deuses para si. E ele creia como único Deus e a Jesus Cristo a quem tu enviaste, mas enviaste Jesus para quê? Para que enviou Jesus? Para dar a sua vida, gente. Ele disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. João diz assim, nele está a vida, que eu já disse aqui, a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam, o homem não entende. Trevas aqui é o homem, a vida é Jesus. Então Jesus resplandece, Jesus se revela ao homem. Glória a Deus. Eu estou pregando aqui, irmão, para ficar tranquilo, eu estou acompanhando a oralia, minuto por minuto. A morte de Cristo foi o preço que você tem em vida. Você não tem vida eterna, você não nasceu Jesus do nada. A sua vida teve um preço, Deus comprou você. Deus pagou o preço para tirar você das garras do império das trevas. Deus, para ter legalidade, Ele teve que buscar você, arrancar você de lá. E Deus o fez através da morte do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz, Isaías, ele foi ferido por nossas transgressões. Não, 1 Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele levou sobre si nossas dores e as nossas enfermidades. Ele levou.
Ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tudo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Foi ferido por nossas transgressões. Levou nossas enfermidades. Nada dele, só nossa. Todos nós andávamos como desgarrados, como ovelhas sem pastor. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade, o pecado de todos nós, do mundo inteiro, todo. A Bíblia diz que na cruz Jesus estava morrendo, reconciliando o homem com Deus. João Batista, quando vê Jesus, diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quem sabe, quem conhece a Bíblia, sabia que o Cordeiro pode tirar o pecado de uma pessoa, Cordeiro inocente, tinha que morrer, como aquele do deserto da Páscoa. Para o povo ser livre, um cordeiro morreu. Cada casa, para ter liberdade, um cordeiro teve que ser sacrificado. O livramento foi o cordeiro. A última praga tinha poder sobre todo mundo. Mas o cordeiro, a morte do cordeiro, foi que livrou Israel de entrar no mesmo juízo de condenação que o Egito sofreu. E João Batista é esse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, quando ele celebra a ceia, ele diz assim: este é o sangue da nova aliança, que eu derramo por vós. É o sangue do novo pacto, o pacto da graça, que eu derramo. E Pedro, depois disso, ele diz assim: vocês foram comprados, não com ouro nem com prata, mas por um bom preço, pelo precioso sangue de Jesus. Você está entendendo o que é morte que dá vida? Jesus, quando estava no Getsêmani, ele orou 3 vezes: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por 3 vezes ele orou essa oração. Por 3 vezes Deus disse: não, não e não. Sabe por quê? Porque Deus sabia. Se ele poupasse Jesus vivesse, nós morreríamos. Mas se Jesus morresse, nós veríamos. Você está entendendo? Estou acabando já. Eu vou te contar a história dos feijões amigos e de um agricultor que era amigo dos feijões amigos. Esse agricultor, certa feita, ele tinha um punhado de feijão amigo. E ele disse assim: esses feijões são importantes para mim, são meus amigos. E os feijões diziam para ele assim: ô agricultor, também nós somos seus amigos. E queremos sempre estar com você, o agricultor. Eu gosto tanto de vocês. Mas o agricultor, olhou assim, ele viu uma terra vasta que pertencia a ele. Mas ele disse: tem mais feijão que eu quero. E eu vou ter que plantar vocês. Aí ele começou a cavar aquelas covazinhas e botar o caldo de feijão e a cobrir. Aí o feijão descobria a cova e disse: não, eu vou ficar aqui, vou morrer, mas tem que morrer mesmo. E cada feijão protestava para não querer morrer. Mas você tem que morrer, tem jeito. Por que, agricultor? Se você morrer, só fica vocês. Mas se vocês morrerem, isso aqui vai ter tanto feijão que não é a minha mão que não vai caber mais. Os meus celeiros não vão dar conta desses feijões. Por isso vocês têm que morrer. Então aqueles feijão morreram. E aquele agricultor conseguiu uma super safra de feijão.
Mas aqueles novos feijões que nasceram dependeram da morte daqueles outros feijões. Jesus disse assim: se um grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muitos outros grãos de trigo. Ele está dizendo: eu vim para a terra, como um grão de trigo, vou ser enterrado e vou morrer. Mas só que eu darei muito mais grãos de trigo. A única maneira de você estar aqui como cristão, de você orar, de você ter comunhão com Deus, de você ter se achegado a Deus, de você ter direito à vida eterna, de você hoje bater no peito, Deus me deu a vida eterna pela sua misericórdia sobre mim. Você pode bater no peito, você pode dizer isso, se gloriar em Deus, por isso, mas não pelo mérito seu. Alguém morreu para que você tivesse vida. Se Jesus não morresse, você nunca teria vida. Aquele cordeiro morreu e o povo saiu do Egito. Jesus foi o cordeiro de Deus que morreu na cruz para libertar você das mãos de Satanás. Você que andava morto no seu pecado, no seu crime, na sua iniquidade, ele te libertou por causa da morte de Jesus, que Jesus pagou o seu preço. Era para você morrer, não era para ele morrer não. Então a morte dele te deu vida. Valorize isso. Valorize e venha para ele o mais rápido que você puder. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nesse momento quero abençoar todos vocês, irmãos em Cristo, viu? A todos vocês que estão nos ouvindo, você que está doente, que está aí enfermo, que o Senhor visite sua casa com cura, com restauração completa. Que Deus abençoe o nosso país, todos os estados, todos os governadores, todos os prefeitos, nosso presidente, todas as autoridades. Que a bênção de Deus esteja nesse país sob o controle de Deus e para a glória e louvor dele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.